bem, estamos começando o nosso culto dessa manhã. Bom dia a você que nos acompanha pela internet. Estamos muito felizes em poder ter você conosco, né, nessa manhã. Pelo menos virtualmente, né? Ter você conosco. Que Deus abençoe você e nos abençoe também nesta manhã. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade que estamos tendo de realizar esse culto. Eu vi um vídeo, eu não sei se é fake aquilo, o que é, tá? Mas assim, uma multidão, mas uma multidão incontável, mas incontável. Tá? Vocês vêem esse negócio aí de encontro aí, na Paulista, esse negócio, é um negócio superior a isso. Na porta de uma grande igreja. E a hora que o pessoal abriu, mas portões assim, do tamanho de portões grandes, a hora que abriu aquele pessoal entrando. Aí o comentarista diz lá, tudo isso para poder assistir um culto. Falei, puxa vida, quão longe eu estou, não é? De desejar a Deus assim. Quão longe eu estou de desejar a Deus como esse pessoal deseja. Vamos orar a Deus para Deus colocar no nosso coração esse desejo dele, esse desejo de cultuar, esse desejo de estar com os irmãos cultuando o Senhor. Vamos orar nesse instante, colocando os nossos irmãos enfermos também na presença do Senhor. E eu vou pedir que nos eleve a Deus nesta oração. Vou pedir que a irmã Ana Maria vá lá atrás, nos eleve. Isso, ajuda a gente aí. Isso, o vermelho. Lá atrás. Levanta a mão, irmã Maria, aí, para ele ver assim, ó. Isso. Vamos orar ao Senhor. Oremos, irmão. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de estar na Tua casa, Pai. Neste momento, Senhor, coloca essa Tua igreja nas Tuas mãos, que o Senhor abençoa cada um dos nossos irmãos aqui. Seja conosco, Senhor, tenha misericórdia. Coloca, Senhor, amor nos nossos corações e usa da Tua misericórdia, meu Pai. Venho pedir agora, meu Pai, nesse instante, pelos irmãos que estão faltosos, venha visitar. Seja também, meu Pai, com aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor visita, que o Senhor esteja cuidando de cada um, Pai. Venho pedir ao Pai pela palavra que vai ser falada, que o Senhor nos abençoe, meu Pai. Que nós possamos sair daqui edificados, não ficar aqui, mas que nós também possamos passar para as outras pessoas, Senhor. Que as pessoas possam ver a nossa diferença, que é o Senhor Jesus, Pai, na nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas fraquezas. Pois eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cantemos o hino de número 85 do Cantório Cristão. Hino número 85. Só completando aí o raciocínio aí, falei até com o vice-prefeito essa semana. Vice-prefeito regional. Estive lá no gabinete dele, né? Falei com tudo lá, com advogado, com chefe de departamento. Fiz uma peregrinação lá. Conheci várias pessoas lá. Vamos lá, 85 do Cantor Cristão. Mas
Irmãos, o hino oficial, a gente canta no final, eu esqueci de colocar o hino final. Então a gente substitui pelo hino oficial, tá bom? O Caliano vai tocar ainda mais um hino, bem bonito. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, poderão dedicar ao Senhor nesse momento, ok? Nossas Bíblias, num texto que tem um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, vamos falar, entre outros, o versículo mais famoso da Bíblia, creio eu, pelo menos no Novo Testamento, tá? João capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 6, depois vamos ler de 14 a 19, do mesmo capítulo, tá? João 3, de 1 a 6 e de 14 a 19. Vamos ver, bem bonito, todo mundo junto? Vamos botar todo o gás que a gente tem no pulmão aí, vamos botar na leitura desse versículo, tá? João 3, de 1 a 6. Tem um carro disparado aí. É uma delícia, né? Isso. Sossegou. Vamos lá. Leiamos juntos. Vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. 14, vamos todo mundo junto. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos orar. Senhor Deus, com toda a reverência, Senhor, com toda a nossa sinceridade, nós estamos aqui diante da Tua presença,
reconhecendo nossa fragilidade, nossa fraqueza e nossos pecados. E pedimos, ó Pai, a tua bênção para a explanação desse texto. Pedimos-te que o teu Espírito esteja ungindo a cada coração aqui nesta manhã, convencendo a cada um de nós que precisamos, ó Pai, comprovar o nosso nascimento de novo em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos abençoe nesse instante. É o que pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queiram sentar-se, meus irmãos. Se eu tivesse menos de um minuto para falar para vocês nesta manhã, eu diria o seguinte: porque o texto, em suma, está dizendo o seguinte: religião não pode salvar ninguém. Religião não pode salvar ninguém. E ficou muito claro, está muito límpido, muito claro através deste texto. Então, nós vemos exatamente nesse texto, em parte dele, algumas coisas que mostram que é impossível o homem se salvar-se através dessas coisas, dessas declarações aqui no texto. Seriam, assim, coisas que este homem chamado Nicodemos fazia. E louvamos a Deus pela vida de Nicodemos, porque através desse encontro dele com Cristo, muitas coisas ficaram muito claras para todos nós, para toda a humanidade, para todos aqueles que nasceram depois de Cristo e examinam a palavra, e é o que nós estamos fazendo, examinando neste momento. Então, com Nicodemos, nós aprendemos que não é cultura nem religião que dá segurança e paz para o coração humano. Se fosse cultura, Nicodemos seria salvo, porque Nicodemos ele veio de uma casta, ele era líder de uma casta religiosa que promovia muita cultura, principalmente para um homem como ele, na função que ele exercia. Ele era mestre em Israel. E é interessante que essa semana eu li um livro, já comentei na quarta-feira, de um homem muito culto, um rabino americano. Eu não sei se ele já faleceu, porque eu não olhei no Google, eu deveria ter olhado. Harold, quando eu lembro o primeiro nome, eu esqueço o segundo. Quando eu lembro o segundo, eu esqueço o primeiro. Né? Harold Kushner. Esse livro é um livro pequeno, eu tirei ele assim, muito rápido. Eu vejo nesse livro a declaração de um homem desiludido com Deus, mas sendo um líder religioso. Um homem que, claro, não conhece o Novo Testamento, não tem interesse no Novo Testamento, ou não tinha. Um homem marcado pela vida, porque ele teve um filho com uma doença muito severa, e esse garoto morreu aos 14 anos. Quem quiser ler, eu não aconselho, mas quem quiser ler pode ler, vou dar o nome do livro. Harold Kushner, Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Então, nesse livro, ele não reconhece a seriedade do pecado de Adão e Eva. Ele não reconhece a seriedade. Ele não reconhece que eles, a partir daquele momento, estavam perdidos, sem crer na esperança que Deus daria. Ele não reconhece o poder da oração, porque ele diz, ficou muito claro em um capítulo que a oração não tem valor nenhum para Deus. A oração não muda circunstância nenhuma. E vamos examinar a Bíblia, a gente vê que a Bíblia comprova, não é? Que, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês como a oração muda. Eu pergunto para vocês, quem estava preso iria morrer no outro dia e a igreja se pôs em oração e Deus libertou? Quem é? Quem é? Pedro. Pedro ia morrer. Você vê que Deus, assim, ele é tão maravilhoso.
noite, no último instante, a oração da igreja mudou o destino de Pedro naquele momento. Então, mas ele diz que a oração não tem valor nenhum, que a história segue como ela é, que os males que acontecem no mundo é resultado da maldade do homem. Aí está certo. Mesmo sendo resultado da maldade do homem, a vítima não consegue mudar a circunstância pela oração. Se você tem uma doença, você não pode, uma doença que é incurável, não adianta orar que você não é curado, talvez por causa do filho dele que ele perdeu, e ele vai por aí fora. Eu estou repetindo isso desde que terminei o livro. O cara não demonstra fé nenhuma, nem conhecimento do Novo Testamento, e nem na Bíblia, porque a gente vê que até no Velho Testamento várias circunstâncias foram mudadas. O camarada não tem fé, ou não tinha, e tentou tirar o pouco que eu tenho. E ainda tentou tirar o pouco que eu tenho. Cuidado! Tem pessoas que se aproximam de você para tentar aquilo que você tem de pouco, para tentar tirar ainda a tua fé. Então, no caso aqui, nós vemos um homem que tinha cultura. Não é? Tinha cultura, tinha religião. Nós vemos aqui a história de um homem que tinha religião, e uma religião cheia de detalhes ali para seguir, mas era um homem que não tinha paz e nem tinha segurança. Cuidado, meus irmãos, a religião não pode dar paz e a religião não pode dar segurança, não é? Uma outra coisa que nós vemos aqui, que não é elogio à pessoa de Jesus que pode trazer salvação e segurança eterna. Eu vejo muita gente elogiando Jesus. Ai, como Jesus é maravilhoso. Ai, como Jesus é bondoso. Jesus foi o maior homem que pisou aqui na face dessa terra. Não vai mudar em nada. Tá? Isso não vai mudar em nada a minha vida e não vai mudar em nada a sua vida. Porque a vida segue e os resultados da vida, bons ou ruins, dependem de decisões nossas no momento. E a Bíblia é um livro que enfatiza muito hoje. E eu posso declarar para você que o amanhã não existe. Nós mudamos o amanhã hoje, porque quando chega amanhã, o amanhã se torna hoje. Então a Bíblia é um livro do hoje e do agora. Se temos que tomar uma decisão, é agora. A Bíblia não manda tomar decisão amanhã, é hoje. Se tem que fazer alguma coisa, vamos fazer agora. Então, não adianta elogiar Jesus. Ah, eu tive uma experiência tão grande com Jesus, como ele é bom. Oh, como ele é bom. Já decidiu entregar teu coração para Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida a Jesus? Isso que importa. Todo ser humano precisa se apropriar dessa verdade para a sua vida. Uma outra situação. Essa situação agora resolve. Jesus olhou para aquele homem, viu naquele homem um coração carente, conseguiu ver a necessidade daquele homem e falou para ele: Nicodemos, para, é como o pessoal diz agora, não é? Para. Quando a máquina começa a falar alguma coisa, fala: para, pode parar, não é? Jesus falou assim para ele: pode parar, para. Nicodemos, eu só vejo em você uma necessidade. Necessário vos é nascer de novo. Você sabe o que é nascer de novo? O que é nascer? Uma criança, quando ela nasce, ela não sabe nada da vida. Ela vai construir uma vida, inicialmente ajudado pelos pais, pelos familiares, depois ajudada pela sociedade, e futuramente ela se torna talvez uma grande pessoa, uma grande influência social. Mas não é disso que Jesus está falando. Ele está dizendo: Nicodemos, porque nesse aspecto ele já tinha se formado, ele já era uma pessoa, ele já era uma pessoa influente socialmente. Mas Jesus está falando para ele: você precisa nascer de novo. Há um nascimento que você não tem. Você já nasceu fisicamente, mas você precisa nascer de novo, não é? Nascer espiritualmente. Você precisa nascer
nascer espiritualmente. E Paulo diz lá, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí Jesus continua dizendo para ele, olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Está muito claro aqui, Nicodemos, você já é homem formado, você já nasceu da carne, mas você ainda não nasceu do Espírito, você não nasceu espiritualmente. Irmãos, a carne produz pecado, a carne produz rejeição a Deus, a carne produz rejeição a tudo que é de Deus, a carne produz inimizades, a carne produz contenda, a carne produz pecado. E quando a pessoa nasce de novo em Jesus Cristo, o Espírito Santo entra no coração e muda os desejos da carne, muda os desejos da pessoa. Ela nasce de novo, ela passa a ter a consciência de Deus. Aí a gente passa a ter tudo que nós estudamos hoje aí na EBD. O amor, não é? Aliás, eu li a lição e falei assim, meu Deus, como a gente tem informação sobre o amor, e como a gente pratica tão pouco isso, não é? Às vezes a gente fala tanto, mas eu diria que antes de nós falarmos, olharmos para nós mesmos, não é? Será que eu estou produzindo isso na minha vida? A carne em si, sem Jesus Cristo, não pode produzir o amor. Então, Jesus olhou para Nicodemos e falou, Nicodemos, olha, tanto é que, o que diz esse capítulo aqui, irmãos? Deus amou. Deus amou. Não é? Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Deus amou. Então, Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você é só carne. Você não é Espírito. No sentido de ter nascido de novo, no sentido de ter nascido de Deus. Então, Nicodemos, você precisa nascer de novo. O homem, de acordo com o texto, precisa olhar para cima. Nicodemos precisava olhar para cima. Nicodemos precisava olhar para Deus. Nicodemos precisava clamar a Deus o perdão para os seus pecados. Nicodemos precisava recomeçar de novo. Quando a gente nasce em Cristo Jesus, você começa a sua vida da fase zero. Eu me lembro de uma vez que eu achei muita graça do irmão Severino, não é? Coitado, está lá, não é? Totalmente dependente. Mas o irmão Severino ficou tão empolgado quando ele nasceu de novo. E na época que eu fiz uma pergunta para ele, ele devia ter uns 72, 73 anos. Aqui no culto de quarta-feira. Não perdia um culto, meu irmão. O homem não perdia um culto. Mesmo no finzinho aí, ele estava conseguindo muito mal andar, tropegando. E ele vinha a pé da casa dele, e vinha para a igreja. Não é? Ele não faltava um. Eu falei, irmão Severino, fala para mim, quantos anos o senhor tem? Ele falou, pastor, eu tenho 3 anos, 2 anos, 4 anos. Eu falei, como assim, irmão Severino? Ele falou, eu conto a minha vida a partir do momento que eu nasci de novo. Eu conto a minha idade a partir do momento que eu nasci em Cristo Jesus. Esse impacto foi tão grande na vida dele, o impacto de ter conhecido a Jesus como Salvador foi tão grande que ele esqueceu, ele fazia questão de esquecer a sua vida de pecado e passou a mencionar os seus anos de ter nascido de novo, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Pois é, meus irmãos, o que Jesus, o Senhor, está dizendo aqui é que o homem precisa olhar para cima, o homem precisa olhar para Jesus e crer nele. O homem precisa olhar para Jesus e crer nele. O homem precisa compreender o amor de Deus e se render a Jesus Cristo, render o seu coração, render a sua vida a Jesus Cristo. Lá no versículo 16, não é? Nós lemos, não é? Porque Deus amou o mundo. Jesus está apontando para ele aqui, que precisaria crer nele. Vejam só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus não
crê em Jesus tem esperança nesta vida. Quem crê em Jesus tem esperança após a morte. Morre com essa esperança no coração e vai gozar da vida eterna. Então seria muito interessante nós pensarmos nesta manhã. Não quero julgar absolutamente ninguém, não é essa a minha intenção. Nós temos religião, nós estamos aqui porque temos uma religião, ou estamos aqui porque nascemos de novo? Acho que é muito interessante, porque principalmente no nosso contexto religioso de hoje, não é? Há muita gente se agregando à igreja, sem ter nascido de novo. Sem ter nascido de novo. Então, o homem precisa compreender o amor de Deus em Cristo Jesus. E se render a Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo. Quando diz lá, Deus amou o mundo, claro que não está dizendo que Deus amou a terra, as montanhas da terra, as árvores da terra, os bichinhos da terra. Tem nada a ver. Quando diz lá, quando Jesus disse, Deus amou o mundo, eu creio que a gente pode pôr no presente, Deus ama o mundo. E quando Jesus disse isso, ele disse, Deus amou o João, a Maria e o José. E Deus ama hoje o Ricardo, põe o teu nome aí, não é? Deus ama o Edmundo, não é? Deus ama todos nós. De tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa noite estava pensando, sempre penso nisso. Falei, Senhor, é impossível dimensionar a tua grandeza, é impossível dimensionar a tua bondade. Pensa nisso, irmãos. Pense nisso. Um Deus que não dá para dimensionar nada dele, porque ele é infinito e é ilimitado em tudo. E inclusive no amor. Aí eu falei, Senhor, a gente olha para o Senhor, eu falando com Deus, Senhor, o Senhor é um ser tão grande. Aliás, não foi acordado de noite, não foi meu momento de oração. Eu falando com Deus assim, Senhor, eu fico com inveja de Adão. Adão conversava com o Senhor. Não é? Eu falei, Senhor, eu tenho inveja de Abraão. Abraão conversava com Deus. Senhor, eu tenho inveja desses homens. Mas para mim, como é que eu vou pedir isso para o Senhor? Eu só peço que o Senhor me ajude a crescer a ponto de poder entender a tua voz e poder conversar com o Senhor. Mas eu dizia, Deus, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão ilimitado em tudo. Mas olha, eu me encanto, falei com Deus, Senhor, eu me encanto quando nós cantamos lá na igreja o hino Grandioso És Tu, que narra no hino toda a tua grandeza através da natureza, dos mares, dos céus, etc, etc. E no estribilho diz, então minha alma, canta-te, Senhor, quão grande és tu. Quão grande és tu. Senhor, mas também me encanta quando cantamos aquele hino, sublime amor, o amor de Deus. Senhor, como é que pode um ser tão infinito, tão grande, amar um miserável pecador como eu? E eu só pude dizer o seguinte, muito obrigado, Senhor, por me amar a mim, pecador, e vir me buscar, e vir me salvar, descer aqui à terra, para morrer em Cristo pelos meus pecados. Mas a gente não pode de forma nenhuma olhar no espelho e cantar o hino, grandioso és tu, grandioso és tu. Não olhe para o espelho, mas olhe para Deus e diga, Deus, grandioso és tu. Como tu és grande, como tu és grande. Então, meus irmãos, o homem precisa compreender o amor de Deus. Nós precisamos compreender nunca, não é? Compreender assim, ter pelo menos uma noção, e de forma grata se render a esse amor, se rendendo a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Continuando, irmãos, Jesus não quer condenar o homem, está lá no versículo 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, aliás, é o 16, é o 17. Aliás, 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não quer condenar o mundo. Jesus não quer mandar o homem para o inferno, ele não tem prazer nisso. Jesus não quer mandar o homem para a condenação eterna. Jesus quer salvar. Jesus quer salvar. E louvado seja Deus, porque a humanidade ainda hoje pode ter esperança. Louvado seja Deus, porque você pode ter esperança. Se ainda você não aceitou esse Jesus, você pode ter essa esperança. Mas ao passo que, quando rejeitamos ao Senhor Jesus, não há mais esperança. Vejamos aí o 18 e o 19, que diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está. Quem não crê, já está. Quando eu digo crer, não é questão de acreditar. É questão de se entregar. Tá, dá para entender? Quando você diz lá no altar, lá, eu recebo a minha esposa, recebo você como minha esposa, tal. Larga a paixão de lado, né? Nós cometemos nada. Larga a paixão de lado. Eu vou te amar voluntariamente, racionalmente. Eu vou aguentar você com seus defeitos. E ela também fala, né? Eu te recebo como meu esposo. Larga a paixão, porque a paixão vai embora rapidinho. Você se dispõe e se predispõe a amar com todos os defeitos. É isso que Deus faz com a gente. Ele ama você com todos os seus defeitos. E você deve amar a Deus, sabendo que Ele não tem defeito nenhum. Deus é perfeito. Quem não crê, é nesse sentido de se entregar. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amam as trevas. O homem gosta do pecado. E ele só se volta para Deus quando o Espírito Santo de Deus ilumina a sua mente e mostra o perigo que ele está correndo em viver uma vida assim, e mostra que ele está condenado. A partir daí ele se volta para Deus. Portanto, sem o Espírito Santo não há salvação. O homem não pode reconhecer o seu pecado. Mas vou concluir dizendo 3 coisas rapidinho para vocês, ou até repetindo 3 coisas aqui. Não adianta, irmãos, cultura, religião, posição social, não adianta. Ser religioso, não é? Saber lá algumas preces decoradas, isso não leva a nada, não é? Não adianta ter um totem em sua casa, dizendo que aquele totem vai dar uma sorte para você, vai te libertar. Não adianta nada disso. Não adianta nada disso. O que adianta é você nascer de novo. Espiritualmente, fisicamente, você não nasce nunca mais. É daqui para o caixão. Não é? O importante é nascer em Cristo Jesus, se tornar nova criatura em Cristo Jesus. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, carne se corrompe, carne se estraga depois da morte. Mas quem nasce espiritualmente tem vida eterna, porque Deus assim o garantiu para aquele que crê em seu bendito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Sem nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho brasileiro. A gente às vezes fica se protelando. Não, na hora H vai dar um jeitinho. Não tem jeitinho não. É hoje. Nesse aspecto aqui, não existe amanhã. Porque você deixa para amanhã. Amanhã se torna hoje. Amanhã você deixa para depois da manhã. Depois da manhã se torna hoje. Deixa para o ano que vem. E o ano que vem se torna hoje.
Nascer de novo é agora entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo com toda alegria e receber a bendita salvação que Ele tem para a sua vida. Segundo, para terminar, o homem foi feito para olhar para cima, olhar para Jesus. Jesus é a prova do amor de Deus para o homem pecador. Jesus é o perdão. Jesus é a reconciliação do homem com Deus. Jesus é a reconciliação do homem com Deus. Terceiro, recusando arrepender-se dos pecados e recusando-se crer em Jesus, não há qualquer outra solução. Ok? Vá para casa sabendo disso. Não há qualquer outra solução. Então, se por acaso existe na sua vida, na minha vida, algum resquício de religião, ou alguma esperança na religião, religião anda para o inferno. Vai muito religioso, vai para o inferno. Mas crente em Cristo Jesus, você não verá nenhum lá, porque se você é crente, você nem vai para lá, né? Você não vai ver que você não vai para lá, mas só vai para o céu, crente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. É a minha oração, que os irmãos entendam perfeitamente essa palavra e pratiquem em seus corações e em suas vidas. Vamos cantar o hino oficial? Fala sobre o amor. Presta atenção na letra desse hino. Nós vamos cantar esse hino o mês inteiro, tá? Foi de propósito. Vamos cantar esse hino o mês inteiro. Vamos colocar em pé e vamos cantar. Ou 381 do cantor cristão, viu? Desculpa, não falei o número, né? Vamos lá.
vivam em união. Salmo 133, 1. Nós vamos orar nesse instante, encerrando o culto. E eu peço aos irmãos que, com toda a sinceridade do seu coração, ore a Deus, colocando a sua vida diante do Senhor, perguntando ao Senhor o que Ele quer na sua vida. O amor é resultado em atitudes, tá? Amor, aquele amor que queima o coração. Isso nós temos o amor a Cristo. Esse amor pode ser misturado com a paixão. O que não pode prevalecer é a paixão, porque a paixão se acaba. O que Paulo disse? Que o amor, não é? Então, vamos pedir a Deus que nos dê esse amor, como diz o hino, nos dê esse amor. Não é? O amor nos faz caminhar juntos com o cônjuge. O amor nos faz caminhar juntos com o colega de serviço. Sabe aquele cara chato toda a vida? Quem não os tem? Não é? Lá na empresa, não é? Quem não os tem? Eu já tive muitos daqueles lá. E a gente tem que caminhar. É o amor. Decidido, racional. Sem ser grosso, sem... Vamos orar ao Senhor? Se quiser ajoelhar, derrama o seu coração, tá? Porque Deus amou o mundo. Os Josés e as Marias daqui, Deus amou. Necessário vos é nascer de novo. Vamos lá. Estamos aqui diante da presença grandiosa do Senhor, no nome de Jesus. E mais uma vez queremos agradecer ao Senhor por tanta compaixão de nós aqui, pecadores, mas nascidos de novo pela Tua graça em Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado porque nascemos de novo. E se há alguém aqui, Pai, que não tem essa certeza, nós intercedemos por essa pessoa. E que Teu Espírito faça todos aqui nascer de novo em Cristo Jesus. Nesse instante, Pai, eu continuo suplicando ao Senhor pela nossa igreja, pelas suas necessidades, ó Pai, por esta questão do imposto que temos que resolver aqui, tanto nos traz desassossego. Nesse instante eu peço ao Senhor que desperte os nossos corações para desejarmos servi-lo, para desejarmos estarmos juntos, para juntos cooperarmos com a Tua obra, para juntos fazermos a Tua obra crescer. Perdoa os pecados de cada um de nós aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Perdoa-nos, ó Pai, tantas besteiras feitas pela vida, tantas coisas erradas em nossa caminhada. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, Senhor. Queremos servi-lo com todo o nosso coração, queremos servi-lo com toda a nossa sinceridade. E desde já, Senhor, te peço pelo culto da noite, venha trazer a Tua bênção, ó Pai, para o culto da noite. Nesse instante te peço por este mundo, nesse instante te peço pelo nosso Brasil, nesse instante te peço pelos enfermos, te peço pelos nossos familiares enfermos espiritualmente, enfermos fisicamente, porque nós cremos que o Senhor interage, ó Deus, através da oração, que o Senhor atende às nossas orações. Senhor Deus, nós amamos o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus que servimos. Nós não queremos trocar de Deus, nós não queremos substituir o Senhor para dizermos para nós mesmos o quanto nós nos amamos.
Que o Senhor ocupe o primeiro lugar nos nossos corações e nas nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, nos dê graça para isso. Fica conosco neste dia. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Ajuda-nos a largarmos, ó Deus, de cultivar, ó Deus, corações odiosos uns para com os outros. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos da graça do Senhor. Nós oramos, confiados no nome de Jesus, o nosso Salvador, porque Ele nos amou de tal maneira. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos ouvir o pós-lúdio. E um bom domingo para vocês. Um bom macarrão para você que nos acompanha aí também. Não é? Excelente domingo. Lembre-se, 18h30 temos um encontro marcado, não é, meus irmãos? Ok? Vamos marcar. Ceia do Senhor. Mês par, à noite. Ceia do Senhor. Ok? Posso contar com vocês? Amém. Posso contar com vocês? Fala amém. Amém. Ó, esse amém não pode voltar para trás, hein?